Neste primeiro vídeo vou-vos falar da linguagem Python. Vou então dividir em três momentos. O primeiro sobre as características da linguagem Python, depois falarei da sua popularidade e apresentarei 10 razões para aprender Python. Então o Python é uma linguagem de programação de alto nível, ou seja, apresenta semelhanças com as linguagens que os humanos usam e é independente do computador onde é executada. A primeira ideia de implementar Python surgiu quando este matemático, Guido van Rossum, matemático e programador holandês, sentiu então necessidade de desenvolver uma nova linguagem que iria suceder à linguagem ABC e que preenchesse um vazio, na opinião dele, entre a linguagem C e a linguagem Shell Script. Então, no dia 20 de fevereiro de 1991, foi lançada a primeira versão de Python e em 1993 nasceu a primeira comunidade. O nome, como se poderia pensar, não é uma referência à serpente, mas sim uma homenagem aos Monty Python. Existiam na altura duas tendências. A primeira era atribuir letras do alfabeto, como vimos há pouco, ABC, ou linguagem C, também muito conhecida, e outra era homenagear a alguém ou alguma coisa. Tem o exemplo também da linguagem Pascal. Portanto, e essa foi a opção de Van Rossum. De uma entrevista que eu li, deu-me ideia que na altura esta designação até foi provisória e depois acabou então por ficar. O logotipo atualmente é este, é o segundo, este foi criado em 2005, chama-se Two Snakes, duas serpentes, e então tem uma serpente azul que representa a letra P e uma serpente amarela que representa a letra Y. Em 1999, Van Rossum definiu então os objetivos para a linguagem Python. Portanto, são estes quatro. Ser uma linguagem fácil e intuitiva, tão poderosa quanto as maiores competidoras, ter um código aberto para que qualquer utilizador possa contribuir para o seu desenvolvimento, ter um código que seja tão inteligível quanto a língua inglesa e ser adequada para tarefas diárias, permitindo um tempo de desenvolvimento mais curto. Bom, relativamente então à popularidade, este é um conceito importante em informática que agrupa uma série de características. Quando se decide aprender uma linguagem de programação, então ter alguma noção, porque existem dezenas de linguagens, umas em expansão e outras que correm o risco de desaparecer. Eu aqui vou destacar então três rankings com características um pouco diferentes uns dos outros. Vou começar então pelo ranking IEEE Spectrum, combina dados de pesquisa na web, redes sociais, produção de código-fonte aberto e anúncios de emprego, utiliza várias fontes. E segundo então o estudo deste ano, 2020, Python é a linguagem mais popular. Depois, o outro ranking, este da consultoria Redmonk, este usa dados de duas plataformas, a GitHub e a Stack Overflow. Portanto, são plataformas de tecnologia, de programação, e medem o interesse dos desenvolvedores então em cada linguagem. Desde 2012, os dois primeiros lugares eram ocupados por JavaScript e Java. E então, desde junho de 2020, portanto, muito recentemente, pela primeira vez na história, Python alcançou o segundo lugar. Quem não sabe, JavaScript e Java, apesar de terem um nome muito parecido, não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Uma linguagem muito utilizada no desenvolvimento web e outra é muito utilizada pelo sistema Android. E por último, o índice TIOBE, este é publicado mensalmente, usa estatísticas de pesquisa em sites como Google, MSN, Yahoo, Wikipedia, YouTube. A linguagem Python foi eleita a linguagem de programação do ano já por três vezes, 2007, 2010 e mais recentemente em 2018. Desde 2019, Python ocupa o terceiro lugar no ranking de popularidade das linguagens de programação, como podem ver então aqui a seguir a C e Java. Este é um gráfico da evolução das linguagens, para terem então um pouco a noção do que eu falava há pouco. Portanto, a evolução das linguagens não é linear de todo. E aqui destacando então a evolução do Python. E reparem que Python, estamos a falar de uma linguagem quase com 30 anos e então, tem então este desenvolvimento muito interessante. Chamaria também a atenção aqui para um artigo desta revista de maio, que refere então que
que na luta contra a Covid-19, algumas linguagens têm surgido, têm aumentado a sua popularidade. E destaca então a linguagem C, que viram há pouco estava em primeiro lugar, que subiu então porque está a ser usada em dispositivos médicos, assim como o Python e a linguagem R, que estão a ser utilizadas em ciência de dados na procura de um antídoto para o vírus. Passando então às 10 razões para aprender Python. A primeira, sem dúvida, a facilidade. Portanto, a linguagem Python é considerada uma linguagem fácil de aprender. Isto por duas razões: a simplicidade e a velocidade de aprendizagem. A sintaxe é mínima, utiliza muitas palavras inglesas, é fácil de ler, fácil de compreender, requer menos código que outras linguagens para realizar tarefas básicas. E por ser uma linguagem simples, quem começa a aprender Python rapidamente consegue desenvolver pequenos programas. E depois pequenos programas transformam-se em grandes programas. Por estas duas razões, Python é atualmente a linguagem mais ensinada na iniciação à programação. Depois, a versatilidade. Python permite desenvolver projetos que podem ser relativamente simples ou verdadeiramente complexos, em áreas muito diversas, em dispositivos diferentes. Reparem a linguagem que ajuda um biomédico no estudo da sequenciação genética ou na luta contra a Covid-19 de que falava há pouco, é a mesma que ajuda um cientista de dados a identificar fraudes, por exemplo. E esta combinação de simplicidade e eficiência faz de Python também uma linguagem única. Multiplataforma, ou seja, a instalação de Python é simples e gratuita. Aqui esta imagem é tirada do site python.org. Podem instalar em qualquer plataforma, Windows, Mac, Linux. Requer a instalação também do editor de texto, como o exemplo aqui do PyCharm. Ou se não, podem optar então também pela calculadora CG50, que num único menu tem então todas as ferramentas para poder programar e executar programas. Quarta razão, a comunidade é muito dinâmica, ou seja, quando se inicia a aprendizagem de uma nova linguagem, é natural que apareçam obstáculos, e se isso acontece, ou quando isso acontece, é importante poder contar então com o apoio da comunidade. No caso do Python, existem inúmeros conteúdos, documentação, fóruns, tutoriais, existe pouca coisa ainda em português, mas, portanto, quando surge alguma dúvida, é muito provável que haja alguém aqui para nos poder ajudar. Ponto 5, alta disponibilidade de bibliotecas. Isto é um ponto muito forte da linguagem Python. Ou seja, ao escrever um programa, é cada vez mais raro que se definam todas as funções necessárias. O que vamos fazer é recorrer a funcionalidades que outros programadores escreveram e tornaram públicas. Então, isso chama-se uma biblioteca ou um módulo, que é uma coleção então, de funções agrupadas num único ficheiro, que nós podemos importar. A popularidade do Python é impulsionada então em grande parte por essa enorme coleção de bibliotecas especializadas e de alta qualidade. Na última contagem que eu encontrei eram 135 mil. No caso da calculadora gráfica, existem atualmente três módulos: o módulo Mat, o módulo Random e o módulo Cassioplot, que apareceu agora recentemente em julho ou agosto. Aplicações. Python tem aplicações na Google, tipo o site da Google é construído com Python, Dropbox, Facebook, Instagram, o CERN, Spotify, YouTube, Netflix, NASA. um, Todos eles utilizam Python. Para além disso, Python destaca-se em três áreas que estão em grande desenvolvimento atualmente: ciência de dados, o desenvolvimento web e a inteligência artificial. Então, queria dar então uma palavrinha sobre cada um deles. Ciência de dados. Para quem não sabe, já agora no ano passado o estudo então das melhores profissões do mundo, cientista de dados aparecia então em primeiro lugar. Portanto, é considerada a melhor profissão do mundo atualmente. Tem tudo o que uma profissão pode ter de positivo, de bom. Pronto, a Python é a linguagem mais popular entre cientistas, matemáticos, analistas, pesquisadores. É uma linguagem que domina completamente esta área de data science através das suas muitas bibliotecas. Para ser cientista de dados, tem que saber então muita matemática, muita estatística e muito Python. Outra área é a área do desenvolvimento web. A linguagem Python é também então muito útil e muito popular entre os desenvolvedores web,
Um desenvolvedor, no fundo, é o inovador, portanto, são os profissionais que procuram soluções através da criação de um software. Porque tem todas estas bibliotecas, vem aqui na imagem da direita, especializadas então na criação de sites, de portais, etc. E por último, a inteligência artificial. Esta é uma das áreas de maior aplicação de Python, nomeadamente neste setor de machine learning, que é um ramo baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados e tomar decisões com um mínimo de intervenção humana. Atualmente existem mais vagas de trabalho para engenheiros de machine learning que saibam Python do que para todas as outras linguagens reunidas. E, novamente, portanto, este setor dispõe também de bibliotecas especializadas em Python. Pois a empregabilidade, este é mais um ponto fortíssimo para querer aprender Python. O conhecimento de Python disparou nos últimos anos entre as competências mais valorizadas em propostas de emprego. Repeti aqui a experiência que tinha feito há dias para os dias caso mais, ou seja, fui novamente ao Indeed.com, que é um site de pesquisas de emprego, oferta de emprego, escrevi Python Portugal e aparecem, está 2 ou 3 dias, 1125 ofertas de emprego para pessoas que têm conhecimentos em Python. E há cerca de 15 dias, salvo erro, 985. Portanto, é absolutamente incrível como de hora para hora aparecem aqui novas propostas e, no fundo, que a sociedade não está a conseguir acompanhar. Porque não há pessoas, não há, o número de pessoas formadas em Python é claramente insuficiente. A seguir, os gráficos, ou seja, a representação gráfica é também uma habilidade fundamental em muitas áreas relacionadas com a tecnologia. Ahm, Mais uma vez, posso referir aqui os cientistas de dados, devem ser capazes, depois de analisar os dados, de apresentá-los graficamente. Python é amplamente utilizado para construir todo o tipo de gráficos, principalmente com esta biblioteca, que é o Matplotlib. A seguir, em nono, os jogos, mas isto para os alunos seria sem dúvida a primeira razão. Portanto, a linguagem Python é também muito usada para o desenvolvimento de jogos, através desta biblioteca Pygame, que é então a primeira escolha para quem quer criar jogos em Python. E estão aqui alguns exemplos: o Super Mario Bros., o Threads of Fire e o Battlefield 2. Portanto, é possível criar jogos em todas as plataformas, Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 4, iOS, Android, etc. E por último, então, os microcontroladores. Portanto, nos últimos anos, um microcontrolador é um pequeno circuito integrado que contém, no fundo, um mini computador. E estes microcontroladores, nos últimos anos, já aumentaram significativamente em termos de poder de computação e também de popularidade. Existem cada vez mais cursos também relacionados com microcontroladores. Desde 2013, foi criado então o MicroPython por um programador chamado Damien George. Tem esta versão, que no fundo é uma implementação da versão 3, que é a versão atual de Python, uma versão então especialmente concebida para microcontroladores, a partir dos quais podem então controlar todo o tipo de projetos eletrónicos. E termino aqui então esta breve apresentação da linguagem Python e dos motivos para querer aprendê-la.